Paz do Senhor para todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Hoje estaremos entrando no Apocalipse 14:15. Vamos falar sobre a proteção, a misericórdia e os juízos divinos. Amém? Mas antes vamos orar. Deus poderoso, Deus maravilhoso, estamos na Tua santa presença, meu Pai. Te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade de estar falando do Teu amor. Estar falando da Tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Senhor da glória, seja manifestado, Senhor, no meio do Teu povo, a paz, a segurança, a tranquilidade, Senhor. Fica conosco, Pai, assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos pregar o Evangelho, estimular a igreja à pregação ousada dos juízos confiados no Evangelho eterno. O Evangelho de Cristo tem que ser pregado. Estamos vivendo já as últimas horas que precisamos pregar o Evangelho puro, cristalino. Em Apocalipse 14:1 diz: Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Apocalipse 14:2 diz assim: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Apocalipse 14:3 diz: E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14:6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Glória a Deus. Apocalipse 14:9 diz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Continuando, Apocalipse 14:10 diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, Jesus Cristo. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. O Cordeiro e os selados estão sobre o monte Sião. Observa a cena. E do céu eu ouvi a voz de um grande coral. João ouviu a voz de um grande coral, acompanhado de uma orquestra de arpistas. São as celebrações da redenção. A vontade de Deus será feita na terra, como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. O Cordeiro resgatou a terra, e sobre ela reinará para sempre. Zacarias 14:9. Por sua morte na cruz, Jesus edificou a igreja e deu a ela condições e autoridade para comunicar-se com o céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Revestivos de toda a armadura de Deus, é uma ordem, revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Haverá livre comunicação e perfeita harmonia. O caráter dos santos é demonstrado pelas roupas que receberam. A gente já estudou lá em Apocalipse 6:11. Eles permaneceram puros,
recusando a se conformar com o sistema mundial ímpio. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você encontra isso lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Entendemos que se trata de grupos distintos de remidos, os mártires e os selados. Os selados das tribos de Israel, chamado de primícias, e os gentios. Primeiro, ele viu que tinha uma grande multidão que ninguém podia contar. Segundo, eram de todas as nações, povos, tribos e línguas. Terceiro, trajavam vestes brancas. Quarto, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Apocalipse, a gente já estudou também, capítulo 7, versículos 9, 13 e 14. Mar de vidro, também a gente já estudou sobre isso. Espelha o divino, a beleza de Deus e a sua transparência. Fala da unidade essencial da antiga e da nova dispensação. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. O anticristo espalha terror, perseguição e morte, tanto aos santos quanto aos que não o adorem. Tem muitos aí fazendo esse mesmo papel dele, né? Comunicando aí ao mundo os desastres, indo atrás, né? Espalhando terror, pavor, medo. Mas a igreja de Cristo, ela tem que pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, que traz paz, conforto, salvação, libertação e cura. Foram comprados da terra, são as primícias, indicando que muitos outros se salvarão logo depois destas coisas. 144 mil são reais esse número, embora seja um número perfeito de 1000 dúzias. Os crentes judeus fiéis na terra. Igreja Israel, a multidão e os 144 mil são o mesmo povo, pois eles acreditam que a igreja no Novo Testamento é o verdadeiro Israel de Deus. Gálatas, capítulo 6, versículos 16. Trata-se do mesmo selo do Espírito, no qual todos os salvos são selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Santo Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o grande dia que está próximo. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Cristo, as primícias dos que dormem. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Sentido espiritual, Mateus 24, 1. Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia, uma grande cidade, né? Da onde se prostituía. Apocalipse 14, 8. Muitos bebiam dela, né? Da sua prostituição. Elas adorarão a Deus em Jerusalém.
Elas quem? As nações. Zacarias 14:16 está escrito: as profecias que indicam uma terra literal, ocupada por nações literais, e que literalmente terão Jerusalém como centro político religioso, ainda aguardam o cumprimento. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E aqui termina o nosso estudo de hoje. O próximo estudo será as 7 taças da ira de Deus. E estaremos aqui, se Deus permitir, para entregar para vocês mais uma vez uma parte do ensino do Apocalipse, né? Estaremos estudando Apocalipse 16, 15 e 16. Amém? Vamos terminar orando ao nosso Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, estamos na Tua presença, Pai. Neste momento te agradecendo por esta rica oportunidade de trazer mais uma vez a Tua palavra, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho, de trazer conhecimento ao Teu povo, Senhor Jesus, para que eles possam verdadeiramente aprender, Senhor, da Tua santa palavra. Fica conosco, dá-nos uma noite, Senhor, de paz, uma noite de sono reparadora, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.